Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo tem um tema fantástico, a lei do amor. Lembra que eu falei um pouco ontem sobre essa imagem e o que ela quer dizer? Eu vi aqui uma outra interpretação do Cláudio, Dr. Cláudio, ele dá uma ênfase de que é esse coração que está aqui dentro, a lei que está dentro do coração tem a ver com a lei que foi concebida para que no coração ela fosse guardada. Lembre-se de que as palavras de Davi diz isso: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu coloquei, até inclusive falei ontem na classe, lá com a igreja, à tarde, um culto jovem, que esses mandamentos, cada um tem um coraçãozinho, tem a ver uma resposta do nosso amor para com Deus, que tem um amor maior que o nosso. Então todo esse amor maior é Deus colocando em nós a sua lei para que, como correspondência do nosso sentimento de amor, possamos obedecê-lo. Como diz João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E essa lei do amor, irmãos, tem a ver com o caráter de Deus. A mesma expressão aqui, a lei do amor, poderia ser o caráter de amor, porque é de fato o caráter de Deus. A lei de Deus manifesta aquilo que ele é. Logo, ele nos concede a bênção de ser correspondido por aquilo que ele coloca em nós. O texto sagrado nos diz assim: nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então nós só respondemos ao amor que Deus já nos concedeu através da sua graça salvadora. E aqui o autor colocou que os 10 mandamentos, aqui é interessante, irmãos, no primeiro parágrafo, segundo parágrafo, ele fala assim, ó: quando os 10 mandamentos proclamados em Êxodo 20 foram depois escritos em pedra. Ora, Deus primeiro falou a Moisés e ao povo os 10 mandamentos e depois ele escreveu. Está lá em Êxodo capítulo 31 e o verso 18. Só que antes de Deus proclamar ali, a lei de Deus ela já existia. Muito antes, o Salmo 119 e o verso 142 fala assim: a tua palavra permanece para sempre no céu. A tua lei, verso 89, diz assim, Salmo 119, 89, a tua palavra permanece firme para sempre. Então, se a lei de Deus, a palavra dele permanece para sempre no céu, e de lá veio o pecado, então houve uma transgressão. O que é que João 3,4 diz, né? 1 João 3, verso 4. Aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Se o pecado é transgressão da lei, logo Lúcifer transgrediu uma lei que já existia, antes de ser proclamada lá no Éden, no Sinai. Já no Éden acontece a mesma coisa. Adão e Eva, eles cometem, e aí eu posso dizer ali o pecado da cobiça, que é o último dos 10 mandamentos, não cobiçarás. E o texto fala assim: e olhando Eva para a fruta e vendo-a que era agradável e desejável, olha o termo ali, desejo, ou seja, concupiscência. O 10º mandamento foi quebrado por Eva. Mais adiante, a gente encontra vários elementos na Bíblia. Eu poderia citar aqui, tanto que eu coloquei aqui o tema, né? Os 10 mandamentos antes do Sinai. Eu vou tentar, irmãos, para não ser uma coisa exaustiva, nós já estamos ali com 3 minutos de vídeo, mas eu separei aqui alguns textos que eu queria ler com vocês. Quando o texto sagrado de João 8,44 fala assim: porque o inimigo ele é homicida, e ele é homicida desde o princípio, porque ele não se firmou na verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se ele é homicida, ele já quebra o 6º mandamento: não matarás. Então, ele já demonstra, o texto sagrado, que Lúcifer, que é o assassino, também cometeu o mal. Na terra, nós temos a mesma evidência com Abel e Caim. Quando Deus chega para Caim e fala assim: por que você fez isso com seu irmão? A voz do sangue do teu irmão clama a mim. Então, logo, ele estava reivindicando um ato de injustiça, uma transgressão de Caim. Não matarás também está ali implícito. O próprio Abraão, no texto de Gênesis 26, verso 5, fala assim: Abraão obedeceu aos meus mandamentos. Quais mandamentos que ele obedeceu? Nós entendemos ali também esse princípio. Tem até um outro texto, irmãos, que fala sobre a Judá, quando é dito que a sua nora, Tamar, ela parece grávida. Ele fala assim: olha, Tamar foi acusada de adultério, porque ela está grávida sem ter se relacionado com alguém. E quem foi que fez aquilo? Conhecemos a história que Judá ela se vestiu de prostituta, e como Judá não cumpriu a promessa de 2 filhos que ele tinha, Selá, e o outro era Onã, né, que ele tinha 3 filhos, Onã e Selá. E esses 3 filhos foram morrendo um ao outro. Os 2 foram mortos por causa da sua maldade em relação à procriação, que eles não deram continuidade, né? Era a lei do levirato, ou seja, a lei do cunhado, ele não cumpriu. E por final tinha Selá. Só que Judá não dá Selá para Tamar. Aí o que acontece?
Tamar se veste de prostituta, se relaciona sexualmente com Judá para causar ali, para continuar com a posteridade, e ela, quando é vista grávida, fala assim, olha, ela foi pega, ela está apejada, quer dizer, ela está grávida, então ela deve ser apedrejada. Então, peraí, se a lei do adultério já existia naquele momento, antes do Sinai, se ela ia ser apedrejada é porque ela tinha transgredido uma lei. Logo entendemos esse conceito também. E há vários outros, mas até o próprio sábado, né, que é tão falado pelo povo evangélico, em Êxodo capítulo 16, quando Deus derrama o maná, Deus fala assim, e no sexto dia colherá em dobro, para saber se anda em minha lei ou não. Então você já encontra a guarda do sábado ali. O próprio Jacó também, em determinado momento, quando é falado sobre adoração de deuses, né, Deus fala assim, ó, tirai os deuses estranhos. Aí fala que ele trouxe os pendentes, as argolas, isso está tudo no livro de Gênesis, antes de Êxodo. Então eu estou falando aqui a grosso modo, tá? Mas eu vou ver se eu consigo pregar aqui para vocês os textos, para ficar mais claro, tá? Falamos, pois, que o texto, o próprio Paulo fala, né, em Romanos 11, 4, 15, quando ele fala assim, se não há pecado, também não há transgressão. Então quer dizer, se não existe lei, não há transgressão. Se eles transgrediram, é porque uma lei existia. O outro de 5,12 mais conhecido, né? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos morreram porque todos pecaram, ou seja, todos transgrediram, desde Adão. Então tudo o que aconteceu depois disso foi nada menos, nada mais, nada menos que transgressão da lei de Deus. Olha só, eu queria ver com vocês o texto que se encontra, vou falar aqui do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é, deixa me ver aqui, cadê, pronto. Primeiro mandamento, Êxodo 20, verso 3, aí fala assim, ó, quando Josué também falou lá sobre Abraão e tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, o texto sagrado fala que ele tirou de lá porque lá ele adorava outros deuses. Está em Josué 24, verso 2. Fala assim, ó, além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, e serviram a outros deuses. Olha o primeiro mandamento aqui sendo demonstrado, através do que Josué fala de uma história já antiga. Embora Josué tenha sido escrito depois de Êxodo, ele fala de eventos de Abraão que viveu antes do Sinai. O outro segundo mandamento não farás partir mais de escultura. Eu falei para vocês sobre ele em relação à questão de Jacó, né? Vamos aqui para o terceiro mandamento. O nome de Deus em vão. Em Gênesis 28, 16 e 19, mostra que ele tinha profundo sentimento de reverência para com Deus. Este princípio é a base do terceiro mandamento. Gênesis 28, 16 e 19. O quarto mandamento, nós falamos, né, lá de Êxodo 16, do derramamento do maná. O quinto mandamento, honrar pai e mãe, está embasado também ali naquele momento de os 3 filhos de Noé, quando ele viu Noé sem roupa e ele envergonhou o seu pai, ou seja, ele causou desonra ao seu pai, o pai acabou amaldiçoando, quebra também ali do quinto mandamento. O sexto mandamento, não matarás, falamos sobre ele, tanto sobre Lúcifer quanto Caim. Tá? O sétimo mandamento, não adulterarás, também falamos sobre ele em relação a Tamar e Judá, e também o próprio José, quando ele foi pego, ou ele foi aprisionado injustamente lá no Egito, ele também foi vítima de que ele tinha causado algo, do tipo, com a mulher de Potifar. Tá? Deixa eu ver aqui o oitavo mandamento, não furtarás. Os irmãos de José disseram não ter roubado. Olha que coisa interessante, o furto do copo, que embora tenha sido colocado, né, de uma forma astuciosa, ardilosa por José, aquilo era uma infração de lei. Logo, eles estavam sendo acusados de o furto. O nono mandamento, não dizer falso testemunho contra o próximo. Abimeleque fez um pacto com Abraão, dizendo, agora, pois, jura-me, por Deus, que não mentirás a mim. O não dizer falso testemunho, ele é tanto proferir um testemunho mentiroso da pessoa, ou falar mentira de alguém. Aqui nesse pacto de Abimeleque com Abraão, em Gênesis 21, 23. Mais uma vez. E o 10º mandamento, não cobiçarás, que está em Êxodo 20, verso 17, nós encontramos no episódio de Eva, quando eu falei para vocês anteriormente. Então, assim, enfim, em suma, a grosso modo, nós podemos dizer que a lei de Deus já existia antes dos 10 mandamentos. Só para a gente entender e ficar mais didático aqui. Suponha-se que você tem filhos, e você fala para os seus filhos todos os dias, filhos, quando vocês se acordarem, faça a sua oração, leia a sua lição, e em seguida vai forrar sua cama. Você colocou aquilo como um decreto verbal, você falou para eles. Aí passa-se 2, 3 dias, os filhos não fazem aquilo. Eu já falei para vocês, ao acordarem, leia a sua lição, faça a sua leitura bíblica e depois forre sua cama.
Aí o filho não faz. Você fala assim, olha, pois a partir de hoje eu vou colocar aqui um decreto. Você escreve no papel e bota na parede lá, na porta do quarto das crianças. Quando eles olharem para aquilo ali, eles vão lembrar do que foi dito oralmente. Mas a lei já existia, não já foi falada, só para você entender como foi de fato a lei de Deus. Existia um ensino oral até então, e depois ele foi escrito. Até os 2 mandamentos ele foi proclamado por Deus, e depois escrito, de acordo com Êxodo 31, verso 18, com a própria mão de Deus. Então, assim, Deus nos chamou para corresponder a esse amor que está embasado em sua lei. Deus nos permite, Deus nos deu a sua lei, para que a gente, ao permitir que Ele atue em nós, correspondamos ao seu amor, possamos fazer valer o seu chamado para conosco. E sendo assim, possamos cumprir a lei do amor. Deus não está, irmãos, proibindo você de fazer aquilo que você gosta. A lei de Deus não é para ser inconveniente aos meus desejos, mas é para me proteger. Todo aquele que obedece a sua palavra é feliz. Isso está na bem-aventurança, né? Bem-aventurado o homem que anda na lei do Senhor. Quer dizer, feliz é aquele que faz valer a sua vontade. Esse, com certeza, não terá dano de causar nenhum desconforto. Pode acontecer aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus ele será imaculado, como o próprio Jó era, no sentido de que, mesmo sendo pecador, ele obedecia a Deus por ele amá-lo, e mesmo sendo provado, não titubeou com a sua fé. Que eu e você possamos então fazer valer. O vídeo ficou extenso, mas espero que tenha ficado explicativo, a fim de que você possa entender melhor sobre a santa, boa e agradável Palavra de Deus. Se esse vídeo achou interessante, irmãos, por favor, dê o seu like ao você assistir, curta, para você não vai custar nada, mas para a gente aqui, que faz parte, né, do canal, o YouTube vai sempre publicar esse vídeo para outras pessoas e vai nos facilitar, nos auxiliar nesse propósito. Curta ali, se tiver alguma coisa que quiser falar, você comenta sobre ela, enfim, nos ajude a continuar aqui nosso trabalho para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradeço, Senhor, por mais uma vez termos estudado a Tua Palavra. Suplicamos que o Senhor nos auxilie e que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo nos faça entender cada dia mais como amarmos ao Senhor através da obediência. Que nós possamos demonstrar, Pai, o que está em João 14, verso 15. Dá-nos um bom restante de domingo, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus muito te abençoe e que até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.